Querido Deus, nós te agradecemos pela alegria de poder estar aqui na tua casa mais uma vez, no intuito de compartilhar a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés. Obrigado, Jesus, pela vida do Júnior, do Rony, pela minha vida, pela saúde que o Senhor nos tem dado, de podermos estar aqui e subsidiar, esticar os irmãos que nos acompanharão por esta programação. Nos abençoe com a sua paz, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, muito bom dia a todos, paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui no campo de Presidente Prudente, como você já sabe, e estamos aqui uma vez mais para dialogar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical e agora com especificidade a lição de número 11, que vai dialogar um tema relevante, o presbítero, bispo ou ancião. Mas eu quero reforçar a você que ainda não se inscreveu no canal, mas que recebeu, de repente, aí na sua pasta essa notificação, se inscreva no canal da AD Prudente Oficial, deixe o seu like, registre aí o seu comentário, ative o sininho das notificações para ser avisado a cada vídeo novo que adentrar esta plataforma. Quero aproveitar o ensejo, inclusive, nesta data do dia 13 de junho, para parabenizar todos os pastores em função do seu dia, o Dia do Pastor. Todo segundo domingo do mês de junho, nós comemoramos esta data. Queremos externar os parabéns ao nosso presidente, pastor Samuel Padilha, e a todos os pastores do campo, do estado e da nação brasileira. Se sintam abraçados em nome de Jesus. O texto áureo desta lição está na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. A verdade prática diz: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. A leitura bíblica em classe se pauta em dois textos. A princípio, a carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 5 a 7, e por conseguinte a carta de Pedro, primeira carta, capítulo 5, versículos 1 a 4. Eu quero convidar para dialogar com você o primeiro tópico de hoje, introduzi-lo, inclusive, a escolha dos presbíteros, meu amigo Júnior Santiago. É contigo, Júnior. Obrigado, Diego. Meus irmãos, nós vamos falar sobre a escolha dos presbíteros. Eu quero saudar você, te desejando, como o Diego disse, um parabéns a todos os pastores da nação que fazem esse trabalho tão importante que a gente já, inclusive, comentou sobre essa função nas lições passadas. Eu peço que você volte aí para assistir sobre o Ministério de Pastor, porque foi uma lição maravilhosa. Meus irmãos, agora o assunto é os presbíteros. E os presbíteros têm um significado e uma função diferentes quando você olha sob a lente do Novo Testamento e quando você olha para hoje. Tá? É uma pequena diferença, mas a significação da função é a mesma, né? Ela abarca um conjunto de necessidades da igreja e o presbítero exerce essa função de abalizar, de ser uma base, de ser um protetor, inclusive, das doutrinas básicas da igreja e de um defensor daquilo que a igreja tem que caminhar, como a igreja tem que caminhar e ser administrada. O significado da função presbis ou presbítero vem da palavra presbis, é o radical presbis, que significa pessoa mais velha. A ideia aqui é bem ligada à ideia de ancião e de uma pessoa com experiência, porque no primeiro século, para ocupar este cargo de presbítero, bispo ou ancião, era preciso que a pessoa, logicamente, tivesse uma caminhada na fé. E essa caminhada na fé levava tempo. Além disso, no período do Novo Testamento, as pessoas não viviam tanto assim. E era preciso, portanto, que as pessoas com mais experiência pudessem passar esse know-how para
para as pessoas mais novas. A função do presbítero aqui, o significado dessa função, ela é um título de dignidade, como diz o pastor Elinaldo Renovato. Eles formavam um governo local e eram pessoas dignas, idôneas, que eram escolhidas para administrar a igreja. É um sinônimo para a palavra bispo, que também no grego tem a palavra episcopos para poder designá-lo. A palavra episcopos tem mais o sentido de ensino, professor, supervisor, coordenador. Então, quando se utilizava a palavra episcopos, isso tinha mais relação ao governo da igreja em critério de supervisão, em critério de ensino. A outra palavra também utilizada no grego é didáskolos, que aí sim tem um significado mais próximo a professor, né? ao sentido de ensino e proteção das doutrinas. Também há muita intercambiação com a palavra poimen, que significa pastor. Por isso há muita relação dentro do Novo Testamento de misturas entre estas palavras para designar a mesma pessoa. Presbítero, presbis, episcopos, didáskolos e poimen. Basicamente definem muitas vezes o que nós chamamos hoje de presbítero, tá? E como o presbítero trabalhava no primeiro século? Como ele ajudava a igreja no primeiro século? Com o crescimento da igreja, várias funções foram necessárias, né? Vários cargos acabaram sendo criados e ministérios acabaram sendo exercidos. Para liderar a igreja, para organizar a igreja, foi preciso trazer essas funções, diácono, presbítero e várias outras, na verdade, que com o passar do tempo foram se ajustando à igreja. Paulo, ele norteia Tito, quando escreve a sua carta a seu filho na fé, dizendo a ele que ele deve separar obreiros para pastorear as igrejas locais, para governar essas igrejas locais. Perceba que aqui o termo é plural. Ele pede que ele exerça essa função de escolher pessoas idôneas que façam este governo local pluralizado, como se fosse um conselho de pastores. E aí ele orienta, então, a separar pessoas que façam esta função de governo local. A conotação aqui é muito pastoral e administrativa, é para resolver problemas, para mediar conflitos, para organizar a doutrina da igreja, para fazer com que a igreja local cresça e corresponda àquilo que Paulo, como plantador desta igreja, gostaria de ver e de ouvir falar nesta igreja. Por exemplo, a carta de Filipenses, quando Paulo dá a Filipenses a alegria, fala de Filipenses com alegria, porque ela está correspondendo à expectativa do apóstolo Paulo naquele momento. Ele dirige esta carta, por exemplo, à liderança da igreja, ao povo da igreja, aos filipenses, que estavam correspondendo às suas expectativas. E é importante que esta liderança local, ela com essa conotação pastoral e toda, tenha uma qualificação específica. E aí nós temos nada mais, nada menos que 14 qualificações enumeradas em Tito, capítulo 1, versículos 6 a 8. Além disso, a lista de 1 Timóteo 3, 1 a 7, somam 17 qualificações ao todo. Na verdade, ele repete aquelas primeiras 14 qualificações ditas a Tito e ainda acrescenta apto para ensinar, não principiante na fé e bom testemunho externo. Portanto, o presbítero ele tem que ter um conjunto de qualificações extremamente exigente. As referências que existem no Novo Testamento sobre o presbitério é sempre nesse sentido plural, como eu já disse. É um grupo de pastores experientes, grupo de pessoas, de obreiros experientes, que são chamados a pastorear a igreja, a cuidar da igreja, e por isso precisam ser escolhidas com todo o cuidado. Inclusive hoje, a função de presbítero hoje ela tem uma certa modificação, pois houve um certo escalonamento e a depender do tipo de organização da igreja, por exemplo, as igrejas pentecostais,
notadamente aí a Assembleia de Deus, as igrejas reformadas, notadamente batistas e presbiterianas, têm uma organização diferente em termos de cargo, mas a função do presbítero, o ministério do presbítero ainda continua o mesmo: ensinar, dirigir, organizar, controlar, garantir, auxiliar, zelar pela administração da igreja, desenvolver a igreja local, trabalhar dentro do discipulado dos novos crentes, estimular estes novos crentes a caminhada na fé, orientando, aconselhando. Então todo este papel exercido pelos presbíteros ainda continua válido, independentemente da relação de cargo ou da relação de ministério exercida aí, que influencia aí. Nesse caso, então, é importante lembrar que os presbíteros, como pessoas idôneas e munidas dessas qualificações, são esse porto seguro para onde a igreja local corre, né? Quando há uma dúvida doutrinária, quando há uma necessidade de aconselhamento pastoral, muitas vezes é o presbítero que faz essa função. Logicamente que ele é dentro das igrejas pentecostais e dentro do nosso tipo de organização, é aquela pessoa que auxilia o pastor a organizar a igreja e a desenvolver essa igreja local. Portanto, este primeiro tópico vai finalizar com uma boa frase do pastor Reinaldo Renovato. O conselho do apóstolo relativo às qualificações do presbítero ainda é válido para o dia de hoje. Muitas vezes temos a má noção de que o presbitério é um cargo. Não, o presbitério é um encargo. Qual que é a diferença, irmão Júnior? A diferença é de que, na verdade, o seu peso ainda é maior, é cumulativo, né? Tem gente que enxerga, muitas vezes, a hierarquia como se fosse uma escada ascendente. Na verdade, é uma escada descendente. Você começa diácono ou cooperador lá em cima, né, com certas funções. Quando você vai para o presbitério, você vai com mais funções. Você não deixou de ser diácono. A gente vai falar isso na próxima lição, estou dando spoiler aqui. Mas você acumula essa função para o presbitério. E além disso, mais peso, devendo ser, portanto, mais servo. Quando você passa ao pastorado, você acumula a função de presbítero e a de diácono e se torna ainda mais servo, ou seja, desce a escada da hierarquia e não sobe, como se acha muitas vezes no pensamento, no bom senso aí, ou no senso comum. Por isso, é importante lembrar que a escolha do presbítero é o reconhecimento de alguém que já possui certas qualificações, muitas vezes exercida como cooperador, como o diácono, e que essas funções são importantes para o desenvolvimento da igreja local, devendo, portanto, haver muito cuidado em como se escolhe. É Deus quem direciona, não é amizade, não é cargo político, não é um desenvolvimento através não é uma escolha aleatória, não, é um direcionamento dado por Deus. Quem faz isso é a liderança, mas sob o domínio e a vontade de Deus. Mas, terminando esta parte introdutória, volto a palavra ao meu amigo Diego para falar sobre a importância desse cargo, dessa função e de todo este corpo de obreiros que auxilia a igreja local. Fala aí, Diego. Obrigado, Júnior. Caros irmãos, já podemos ter uma compreensão com relação a esse importante ofício, ministério que é executado na obra de Deus, na nossa igreja, a igreja local, que é a função do presbítero. E o tópico de número 2 discute exatamente a importância do presbitério. Aliás, alguns pontos serão redundados, nós sairemos reforçar a fala do Júnior, porque aqui o autor se preocupou em dar o significado da expressão em si, também falar da sua respectiva atuação e a importância da valorização deste ofício. Com relação ao significado, você percebe que a definição utilizada já pelo Júnior ao presbitério
se dá quanto a um conselho formado por anciãos da igreja cristã. E a razão de se utilizar anciãos também já foi explicada e muito bem explicada pelo Júnior, pelo fator experiência, que de fato é imprescindível, mas também pela durabilidade, né? Por uma longevidade que não era tão distante, tão longínqua assim, e por essa razão os anciãos abarcavam essa responsabilidade de admoestar, de orientar, de corrigir, de auxiliar o trabalho do apostolado e o trabalho pastoral. Mas ainda nesse campo do significado, da etimologia, o pastor Renovato, ele evoca a figura de Paulo, apóstolo, quando dá uma informação a seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 4 e o versículo de número 14. Paulo está, de uma certa forma, estimulando a vida de Timóteo, porque as entrelinhas, os registros extrabíblicos, comprovarão a tenra idade, a inexperiência, portanto, de Timóteo à frente de uma igreja. Como Paulo era o seu tutor, ele vai agora dar uma fortidão através dessa expressão registrada nesta epístola. A Bíblia vai dizer: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, mas chancelado com a imposição das mãos do presbitério. Então esse registro, de uma certa forma, inicialmente, além, claro, da questão etimológica, do significado, ele demonstra a importância e a relevância deste ofício para a igreja primitiva e também para a nossa igreja. A imposição chancelava o ministério do sujeito e o exemplo em cena é a figura de Timóteo. Nesse caso, o reconhecimento deste ministério se dera por aquele conselho de obreiros que, como já adiantamos, ele se dava com a participação dos anciãos. Mas nós temos uma informação com relação ao capítulo 1, versículo 5 da carta de Paulo a Tito, quando Paulo orienta a este sujeito dar às cidades presbíteros, para que estes, de fato, dessem orientações tanto do trabalho que estava sendo executado ali, aos seus líderes, aos apóstolos, aos pastores, mas também desenvolvessem ali de perto um trabalho essencial pastoral, ainda que com uma função de presbítero. Perceba com isso duas razões. A primeira, o fato de Tito encontrar nos cretenses uns desafios com relação ao entendimento da graça de Deus, mas principalmente o entendimento de que com o crescimento da igreja cresceram, consequentemente, as suas demandas. Então, era absolutamente necessário que a liderança se estabelecesse, se encorpasse, e este ofício vai dar total apoio e assessorar o trabalho apostolar e o trabalho pastoral. No ponto de número 2, que fala exatamente sobre a atuação do presbítero, o pastor Elinaldo cita o episódio do Concílio de Jerusalém, um registro que se dá em Atos, capítulo de número 15, os versículos 2, versículos 6, versículos 9 a 11, faz esse tipo de observação. E esse concílio se dera em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas. Se você for para o texto, você vai perceber que alguns que desciam da Judéia vinham com algumas observações com relação ainda à lei mosaica. A grande maioria dos teóricos e manuscritos convergem de que se tratavam de fariseus conversos, mas que ainda estavam enraizados em relação à lei mosaica e queriam exigir destes novos cristãos, especialmente os cristãos não judeus, o processo da circuncisão. Este era um dos elementos a serem discutidos aqui. E nesse caso, para esse concílio, conforme também alguns pensadores dizem, que não se dera numa ocasião apenas, mas que perdurara por alguns dias, até pela complexidade do assunto, apóstolos
e anciãos foram chamados tanto para debater quanto para legislar esse tema. Então, o fato principal a ser observado no capítulo 15 do livro histórico de Atos é justamente a importância do presbitério na discussão de assuntos complexos, participando deste concílio para então chegarem a um denominador com relação ao que seria estabelecido para a igreja, nesse caso com especificidade aos novos conversos. Aliás, depois dessas discussões, depois dessas abordagens e diálogos, porque quando a gente usa o termo discussão, não é no sentido pejorativo, não dê essa conotação para essa colocação. Muito pelo contrário, é no sentido de se debater determinados assuntos que são espinhosos, que são delicados. E os anciãos, não só pela experiência, mas já pela vivência à frente de igrejas locais, contribuíam para esses determinados fins. Estes sujeitos, por conseguinte, depois das discussões nesse concílio de Jerusalém, foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que então perturbavam os novos conversos. Se você adentrar o capítulo 16 do livro de Atos, você vai perceber que eles saíam como que distribuindo as decisões nas comunidades cristãs. Aparentemente, você lendo o texto 15 e 16 do livro de Atos, parecia que haviam comunidades específicas para receberem esse feedback, mas Paulo se preocupa em levar essas informações para todas as comunidades cristãs. E, inclusive, quem apoiava, auxiliava, era estes presbíteros e um novo sujeito que vai integrar o ministério de Paulo, que já foi citado aqui, que é Timóteo, quando Paulo passa por Listra e o leva como uma espécie de discípulo. O terceiro ponto, que fala com exatidão acerca da valorização do presbitério, nós temos um registro aqui que eu fiz uma observação, onde o pastor Renovato diz: o rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido, assistido, se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério. Quando eu olho para essa exposição do pastor Renovato, eu percebo que ele está valorizando de fato esse ofício, esse papel, que em vias de fato coopera, colabora com o reino de Deus. O Júnior colocou, e eu quero ratificar, reforçar aquilo que ele expôs, o presbítero, ele é um auxiliador direto do pastor local, é um auxiliar. As pessoas o procuram para receber uma orientação, para receber um conselho, uma direção, uma intercessão, uma unção, né? Ainda que essa função não esteja específica ao presbítero, o pastor também pode ungir o sujeito, mas o presbítero está ali na linha de frente, ou pelo menos deveria estar, para dar total apoio à função pastoral. Portanto, o fato de ser auxiliar não desprestigia, não desconsidera, não desconstrói a importância deste ministério. Pelo contrário, em igual modo, a diferença é que um é o titular, o outro é o auxiliar, ambos estão cooperando para a obra e para o reino de Deus. Eu finalizo com outro apontamento que Elinaldo faz, que é o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. Ou seja, a forma como a igreja primitiva era gerida e a maneira como Elinaldo propõe que a igreja atual seja gerida é com uma gestão democrática e não autoritária, né? Essa expressão que o autor considera aqui exposta nesse momento para o presbítero é que ele também é participante, atuante, uma pessoa ativa e não passiva na condução do reino de Deus. Portanto, uma igreja não era exercida na sua liderança por uma pessoa apenas, mas por um colegiado. E nesse colegiado daquela e desta igreja, nós temos uma participação efetiva do presbitério. Mas eu quero voltar a palavra ao meu amigo Júnior, porque nós temos o tópico 3 para ser abordado com vocês,
E o tópico 3 falará sobre os deveres do presbitério. E aí, Júnior? É isso aí, Diego. E, meus irmãos, os deveres dos presbíteros são muitos. Eu acho que, agora eu posso falar, é a minha vez, né, de ter lugar de fala, agora existe essa expressão, lugar de fala. Agora é a minha vez de ter lugar de fala, porque o Diego foi presbítero, mas é pastor, e agora eu sou presbítero, então agora é meu lugar de fala. E a função, o dever do presbítero, eu tive a oportunidade já de participar de seleção de obreiros já, e de inclusive aconselhar isso, tem o dever principal, e aí eu vou ratificar e vou colocar com bastante força esse primeiro dever, que é o de alimentar a igreja com a exposição da palavra, né? O presbítero ele tem a função de ser preparado ou estar preparado para alimentar o povo de Deus, mesmo quando ele exerce essa função de auxiliar do pastor, que deve perseverar nesta oração, na busca pela palavra, na orientação da igreja, no direcionamento da igreja, e precisa desta folga, deste ombro largo, desta costa larga para auxiliá-lo nesse ponto. Portanto, fica muito difícil para o pastor se ele não tem este conselho de presbíteros que sejam aptos a ensinar, orientar, aconselhar e a alimentar a igreja junto com ele, né? E eu acho que talvez seja a principal função do presbítero esta questão ligada ao ensino. É por isso que meus amigos presbíteros, né, eu vou falar diretamente a vocês, meus amigos presbíteros, não fiquem ansiosos com a ideia de que devem subir ao pastorado ou descer ao pastorado, como eu já mencionei. Se preocupem, na verdade, em exercer bem a sua função, porque muitas vezes Deus vai chamá-lo a ficar como presbítero, por exemplo, porque o seu dom é o de ensinar e alimentar a igreja na exposição da palavra. E se você de repente começar a exercer outra função, este dom é mal exercido. E aí, por causa disso, muitas vezes é necessário que você permaneça como presbítero, muitas vezes indefinidamente. Porque, como eu já disse antes, e como o Diego também diz direto, é preciso lembrar que quem manda é Deus. Quem dirige é Deus. Não somos nós que impomos qual vai ser a nossa função. Na verdade, a gente não manda em nada na nossa vida. Tudo, dentro e fora da igreja, é direcionado ou deve ser direcionado, se você é filho de Deus, pelo próprio Deus. E aí, nessa função de alimentar e expor a palavra, deve-se lembrar das qualificações já direcionadas por Paulo, tanto a Tito quanto a Timóteo, de que o presbítero ele tem que trazer esta palavra de forma a se adequar à realidade da ovelha, do corpo a qual ela se dirige. Ela não pode ser insípida, ou seja, técnica, distante, nem ácida, causando dores e hematomas. Muito menos ela deve ser, como o pastor Reinaldo Renovato fala aqui, cara, ou seja, guiada pelo interesse de quem expõe essa palavra. A motivação pelo qual o presbítero diz a palavra, expõe a palavra, fornece orientação e conselho, não deve ser o de maximizar o seu interesse ou a sua imagem. Muito pelo contrário, ele deve ser, na verdade, apto a servir a igreja, orientando e oferecendo tudo que sabe, tudo que pode, oferecendo a si mesmo, de forma que os novos crentes sejam formados de forma completa. E essa forma completa, estamos dizendo, no aconselhamento à sua formação espiritual, social, moral e familiar. Muitas vezes o pastor está distante do grande conjunto de cristãos que está numa igreja, principalmente quando a igreja é muito grande. E ele não tem como, muitas vezes, atender a todos. Os presbíteros, muitas vezes, funcionam como este apoio para ouvir as demandas, para ouvir os problemas, e é preciso que este presbítero seja a voz daquilo que o pastor já o ensina, né, e o orienta,
deve, portanto, reverberar o sentimento que o pastor tem ao cuidar da ovelha. É aí que entra essa função de pastoreio do presbítero, em que ele dá conselhos, em que ele ajuda na formação do novo crente, em que ele discipula o novo crente, de forma que, ao entregar esta ovelha já preparada para o pastor possa ver nesta ovelha quais são as qualidades, quais são os rumos que esta ovelha deve tomar ali para continuar dentro do corpo da igreja, crescendo e se desenvolvendo. O presbítero é essencial nessa função de pastoreio. Também o presbítero auxilia na liderança da igreja. O Diego já disse muito bem sobre isso, que a igreja ela possui duas atuações, duas esferas de atuação, como o pastor Elinaldo Renovato fala: governo e ensino. Enquanto o pastor tem mais essa função ligada ao governo, o presbítero exerce bastante esta função de presbítero. Ele é aquele que funciona como exemplo, como a primeira vitrine pelo qual as pessoas olham. Ele deve, portanto, ser exemplo de servidão. É aí que entra a palavra diáconos, para servo, Essa ideia de exemplo de servidão, um administrador, uma pessoa que é apta para orientar. Ele deve ser comprometido e compromissado. E aí você me diz, espera aí, qual que é a diferença entre um e outro? Comprometido e compromissado. Existe uma historinha que pode identificar muito bem isso. É utilizada na administração, eu vou utilizar aqui para você entender qual a diferença entre comprometimento e compromisso. Quando eu estou comprometido com algo, quando eu estou comprometido, é como o café da manhã do americano. O café da manhã do americano é estranho. Ele não usa o pãozinho com manteiga e o café com leite como a gente aqui. Ele utiliza bacon e ovos. Quando se fala no café da manhã do americano, o porco está comprometido, a galinha está compromissada. Por quê? Porque ela apenas fornece os ovos para aquele café da manhã. Já o porco, ele se compromete, ele dá uma parte de si, precisa morrer para participar do café da manhã do americano. Portanto, o presbítero na igreja, ele deve ser as duas coisas. Ele deve fornecer de si, ou seja, deve estar compromissado. E, ao mesmo tempo, deve ferir-se, desgastar-se, entregar-se, ou seja, estar comprometido com o crescimento da obra de Deus. E, por fim, existe a função no presbitério de ungir os enfermos. Tiago, capítulo 5, versículo 14, diz: está entre vós doentes? Chamem os presbíteros. E aí o que ele manda fazer? Orem, unjam, ungindo o doente. O ato da unção é um ato personalíssimo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o presbítero tem a função de ungir. Como o pastor já exerce essa função, ou seja, desceu mais essa escada, ele também unge. Mas a função descrita em Tiago é a de que o presbítero deve ungir o doente. E existe uma preocupação muito grande, principalmente com relação ao neopentecostalismo, de que todo mundo pode ungir. E não é bem assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que se está alguém doente, leve aos presbíteros para que orem e unjam o doente. Portanto, essa função é exercida pelo presbitério e, obviamente, em consequência, também pelo pastor. Por isso, devemos ter muito cuidado com essas distorções. Muita gente utiliza a doutrina do sacerdócio universal dos crentes, que é essa ideia de que todos nós somos sacerdotes do nosso lar, e ela é verdadeira, com a ideia de que eu posso exercer a função também de sacerdote no sentido ministério e cargo. Não é bem assim que funciona. E aí, muitas vezes, as pessoas saem ungindo por aí todo mundo, sem ter necessariamente ser guiado pela palavra de Deus, como Tiago já ensina. Chamem os presbíteros para esta unção. E assim, através da oração, através
da entrega desse presbítero e desse conjunto de sacerdotes, digamos assim, que auxiliam um pastor nessa função de governo e essa função de ensino, nós temos o desenvolvimento da igreja local em todos os seus sentidos. Portanto, quanto mais coesa, quanto mais unida a igreja é, muito mais ela se desenvolve. Portanto, meus amigos presbíteros, entreguem-se, comprometam-se, sejam compromissados com essa função nobre que é exercida dentro do presbitério. É isso aí, Diego. Que joia, Júnior. Irmãos, que bênção. Que aula muito bem explicada, essas exposições últimas feitas no último tópico 3, pelo Júnior, essa comparação do porco, da galinha. Show de bola, Júnior. Muito bom. Os irmãos guardem essa observação, utilizem, repliquem. Só dê a fonte, né, Júnior? Cite a fonte. Cite a fonte. Mas eu quero concluir essa aula de hoje com uma observação, a princípio feita pelo pastor Elinaldo, mas uma inferência pessoal. E acredito que ela seja interessante para a nossa compreensão conclusiva. A Igreja de Cristo, ela tem dois caminhos. Um nós podemos entender pelo viés da organização, outro pelo viés do organismo. Enquanto organização, nós temos estes conceitos multifacetados, escalonados, como o Júnior colocou. E em vias de fato, essa fala feita pelo Júnior, em algum momento reforçada por mim, ela não é para evidenciar humildade por nós, não. Jesus disse isso. A Bíblia defende essa ideia que no reino de Deus, esse processo de escalonagem é decrescente e em vias de fato é. Haja vista que Jesus deixara isso não só na teoria, mas na prática. Foi protótipo, foi exemplo. Jesus lavou o pé dos discípulos e você se lembra desse episódio. Então, enquanto organização, a igreja precisa destes ofícios justamente para que nela, ainda que pareça redundante, existam tarefas organizadas. Mas quando nós lemos a Igreja de Cristo pelo viés do organismo, nós entendemos que seja pastor, seja evangelista, seja presbítero, seja diácono, seja cooperador, seja membro, seja o que for, nós estamos nivelados e à mercê, à disposição, sendo guiados e conduzidos pelo sumo pastor que é Jesus. Que sejamos, portanto, inteirados disso. Se você na Igreja de Cristo exerce quaisquer deste papel, vou evidenciar, claro, o presbitério, louve a Deus por isso, porque excelente obra você desenvolve e isso tem colaborado para o reino de Deus. Mas enquanto organismo, na perspectiva do reino, somos todos iguais, enxergados sem quaisquer tipo de acepção pelo nosso Deus e beneficiando o reino para a própria glória de Deus Pai. Eu acho que é isso, Júnior. Nós queremos que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você continue inteirado na nossa programação. Como o Júnior colocou, visite a playlist, reveja algumas lições, relembre alguns episódios e continue compartilhando este vídeo com muito mais gente, não é isso, Júnior? É isso aí, pessoal. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal e recomende o canal para os seus amigos, porque temos certeza de que muita gente, temos recebido esse feedback, muita gente tem se alegrado e tem participado conosco neste crescimento, de desenvolvimento do ensino da Palavra de Deus, através muitas vezes dessa distância, muitas vezes pela tela, mas que também nos une pelo amor à Palavra do Senhor. Então estamos juntos e até a próxima lição, se Deus quiser. Deus abençoe.